Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo 8. Provérbios 15, 8. Velho Testamento. Fica depois do livro de Salmos. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. No passado, muitas vezes nós vimos no Velho Testamento e no início do Novo Testamento que as pessoas elas faziam sacrifícios para Deus, sacrifícios de animais, devidos animais que a lei mosaica exigia, enfim. E essas pessoas, elas realizavam esses sacrifícios, muitas vezes, com o objetivo de adorar a Deus. Outros faziam esse sacrifício para agradecer a Deus, chamar a atenção de Deus, ou muitas vezes para querer o perdão de Deus, o perdão do Senhor. E aqui nós lemos no versículo 8 o seguinte, que o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Mas nós sabemos, nós vemos que muitas vezes, sim, Deus, ele recebia o quê? Os sacrifícios que eram feitos para ele. Mas aqui está dizendo que quando o perverso, ele fazia esse sacrifício para Deus, para o Senhor, isso era uma abominação. O que significa esta palavra abominação? Abominação significa detestável, odiável, desagradável, odioso, aborrecível. Então, significa que Deus, ele não recebia os sacrifícios realizados por quem? Pelos perversos. E quem que é o perverso? O perverso é aquela pessoa que maquina o mal, aquela pessoa que, infelizmente, ela não quer estar no centro da vontade de Deus. É aquela pessoa que, de repente, ela quer prejudicar os outros. Enfim, o perverso, infelizmente, ele não está alinhado com a vontade de Deus. E é por esse motivo que muitos perversos faziam ali os seus sacrifícios e Deus não recebia, Deus não aprovava. Agora, entenda uma coisa, Deus, antes dele receber o sacrifício, a oferta, Deus, ele recebia o ofertante, aquele que fez. Um exemplo, Abel e Caim, diz a palavra, que Deus, ele recebeu a pessoa de Abel e recebeu o seu sacrifício, a sua oferta. Agora,
Já a oferta de Caim, Deus não recebeu. E também diz a palavra que Deus não havia recebido a pessoa de quem? De Caim. E trazendo essa palavra para os dias de hoje, essa questão do perverso realizar o sacrifício para Deus, no caso, isso demonstra quando nós fazemos algo para o Senhor, seja na igreja, na casa dele, enfim. Então, quando nós fazemos algo para Deus, só que Deus, ele olha para dentro de nós, Deus, ele vê que nós somos perversos, que estamos fazendo por fazer, porque de repente a pessoa, ela pode até estar fazendo algo para Deus, mas o seu coração, ele ainda não é reto para com o Senhor, que foi o caso de Caim. Então, se a pessoa, ela até faz algo para Deus, na igreja, enfim, mas só que a pessoa, infelizmente, ela maquina o mal contra os outros, ela, de repente, ali odeia o seu irmão, o seu próximo, ela não vive uma vida correta diante de Deus. Então, isso que ela diz que ela faz para Deus acaba sendo que uma abominação aos olhos do Senhor. Então, por esse motivo, não basta fazermos as coisas para Deus, fazermos algo na casa dele. Não apenas devemos fazer, mas nós devemos observar como está o nosso íntimo, qual tem sido o nosso comportamento, como nós temos vivido diante desse Deus. Se a nossa vida, se o nosso procedimento está alinhado com a palavra de Deus. E aqui diz o seguinte ainda, o final do versículo 8, olha só. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Quem que é o reto? O reto é o oposto do perverso. O reto não é perfeito, mas, como disse Jesus, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então o reto, ele vai se esforçar para se esquivar do pecado, da iniquidade, ele vai amar o próximo dele, não vai fazer o mal para os outros, ele pode até ter oportunidade de prejudicar, mas não vai. Por quê? Porque ele é reto. E aqui está dizendo que a oração, presta atenção nesse detalhe, não está falando nem de sacrifício, mas apenas a oração do reto, do justo, no caso, essa oração é um contentamento para Deus. E o que significa esta palavra contentamento? Vamos dar uma olhada aqui no dicionário. Contentamento significa prazer, significa alegria, agrado, aprazimento, contento, deleite, satisfação e regozijo. Então, quando Deus, ele olha para nós e Deus, ele vê que nós procuramos dirigir as nossas vidas de uma forma, de uma maneira que ele aprove, quando nós conduzimos a nossa vida
da forma que está escrito na palavra, na Bíblia Sagrada, e vamos realizar as nossas orações, Deus, ele fica contente. Deus, ele se agrada. Deus, ele tem prazer, ele tem satisfação em ouvir as nossas orações. Então, a questão não é apenas orar, ou apenas a questão do sacrifício, mas a questão é como nós somos, de que forma, de que maneira nós vivermos. A questão é essa, se a nossa vida, ela está pautada na palavra de Deus ou não. Então significa que através dos nossos atos, da nossa maneira de viver, podemos causar aborrecimento em Deus ou podemos causar contentamento, alegria para o Senhor. Então, é você quem decide. E eu pergunto para você, o que você tem causado em Deus? O que você tem causado ao Senhor? É abominação ou alegria, regozijo? E o que Deus ele espera do ser humano é isso, que a gente venha causar o quê? Alegria, contentamento, regozijo nele. E continuando a leitura da palavra 9, o caminho do perverso é abominável ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Tá vendo? Então, aquilo que o perverso ele faz é abominação, ou seja, reprovado, desagradável, detestável para Deus. Sabe? Quando você olha uma coisa, uma cena, e você diz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não concordo com isso. Então, quando Deus ele olha para o perverso e vê ele no mau caminho, na trilha errada, Deus ele reprova, Deus ele detesta isto. Mas, ao contrário do justo, Deus ele ama o justo, que é aquele que segue o quê? A justiça. Então, se nós queremos ser amados por Deus, nós devemos estar no caminho da justiça. E o caminho da justiça justamente é a prática da palavra. Então, se você pratica a palavra, você vive de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, você está trilhando no caminho da justiça e o amor de Deus, ele estará na sua vida. Continuando, versículo 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Agora, vou ler esse versículo na nova versão transformadora. Bíblia, nova versão transformadora. Provérbios, capítulo 15, o verso 10. Quem abandona o caminho correto sofrerá disciplina severa. Quem odeia a repreensão morrerá. Então, isso aqui abre os nossos olhos
E é um alerta para nós. Mostra para mim, para você, que nós que estamos trilhando o caminho certo, o caminho da justiça, e a gente se afasta desse caminho da justiça, ou seja, nós deixamos de viver o que está escrito na Bíblia Sagrada, então nós iremos trazer consequências para as nossas vidas. Entenda que não existe meio termo. Ao caminho da justiça e o caminho da injustiça. Entenda, existe Deus e existe o diabo. E quando estamos no caminho certo, no caminho correto da justiça, estamos no caminho de Deus. E quando nós saímos do caminho de Deus, ou seja, deixamos de fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, o outro caminho que estará à nossa disposição é o caminho da injustiça, o caminho do perverso. E quem governa nesse caminho é o diabo, o maligno. Então, muitas pessoas, elas têm sofrido justamente porque se apartaram do caminho de Deus. E quando a pessoa se aparta do caminho de Deus, ela não vai ter Deus para lutar por ela, para guerrear as guerras dela, as lutas dela. É onde ela não vai encontrar força para suportar, e vai vir as consequências, porque quando a pessoa se aparta do caminho da justiça, do caminho do Senhor, ela deixa o caminho certo, o caminho correto. Então, na realidade, é uma má escolha que ela estará fazendo. E toda má escolha que nós fazemos, logo após essa má escolha, vem o quê? As consequências para as nossas vidas. Então, que nunca venhamos nos apartar do caminho de Deus, do caminho da justiça, do caminho do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor. Tu és bom, tu és lindo, tu és bonito, tu és maravilhoso, tu és a nossa força, o nosso refúgio. Sem o Senhor, reconhecemos que nós não somos nada, Pai. Ó Santo de Israel, perdoa os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Tenha misericórdia das nossas vidas. E, meu Deus, que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos ensine a cada dia a fazermos aquilo que é agradável a ti, pois queremos, Pai, causar alegria, regozijo, satisfação no Senhor, Pai. Então, Santo de Israel, abra o nosso entendimento e que a cada dia possamos estar no centro da tua vontade, fazendo aquilo que é aprazível, que é correto aos seus olhos, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não procede de ti, Pai. Em nome de Jesus,
e que possamos estar alinhados para com a tua palavra, para a honra, para a glória e louvor do Senhor Jesus. E eu lhe peço, abençoe essa vida, essa alma que me acompanha nesse momento, que ora junto comigo, que na área que ela precisa, ela seja alcançada pelo teu poder, meu Pai. Seja na vida espiritual, na saúde, nas finanças, no trabalho. Alcança ela, Senhor. Toca com o teu poder. Porque o teu poder tem, meu Pai, o teu poder, meu Deus, pode mudar, pode curar, pode libertar. O teu poder, meu Deus, pode mudar toda e qualquer situação. E que esta vida, que essa alma veja o teu poder agir na vida dela, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixa aí o seu like, o seu joinha, não me esqueça. Caso você queira, escreva aí nos comentários, faça o seu comentário, deixa o seu nome para a oração. Nós estaremos orando por você e compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Paz.